primeira aula aqui de Power BI. Sejam todos bem-vindos. A ideia aqui hoje é compartilhar um pouco de conhecimento sobre essa ferramenta poderosa que é o Power BI e como tirar proveito disso na análise de vendas, né? É uma ferramenta muito simples de se usar e que tem um poder incrível. Então, a ideia hoje, eu vou passar aqui como que a gente vai seguir. Eu preparei de uma forma simples. Deixa eu colocar a minha imagem bem pequenininha aqui no fundo. A parte inicial, vamos falar um pouco sobre a questão da estrutura do banco de dados do Power BI. Como que você alimenta, né, esse sistema? Ele pode buscar informação de uma planilha simples Excel, como ele pode pegar bancos de dados um pouco mais complexos, como os ERPs, o SAP, Salesforce, uma série de CRMs também. É possível alimentar a base de dados do Power BI. E a grande ideia, né, a grande sacada dessa ferramenta é que, através dela, você consegue fazer comparativos, você consegue extrair informação relevante de um monte de dados. É essa que é a grande vantagem, é esse que é o grande poder dessa ferramenta. E ela funciona de uma forma super simples, super fácil, não é muito complicado você poder criar, você poder montar um dashboard no Power BI. O que é mais difícil dentro dessa ferramenta é a questão do banco de dados propriamente dito, da qualidade da informação que lá está. Esse é o ponto realmente que eu entendo ser o mais complexo quando você brinca de Power BI. Então, passada aqui a primeira parte, né, a gente vai falar aqui, falei um pouquinho aqui sobre as possibilidades de banco de dados, e agora a gente vai começar a brincar um pouco com a ferramenta. A gente vai falar um pouco de dados históricos. Se você está assistindo essa aula pelo computador e tem o Power BI instalado, né, eu peço para você abrir. Eu vou jogar aqui na minha tela a tela inicial do Power BI. Espero que eu consiga trazer ela aqui para baixo agora sem grande dificuldade, que nem foi a do mapa mental, aparentemente. Ele foi mais comportado aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai abrir o Power BI e eu vou simular aqui com você, como se você estivesse abrindo ele pela primeira vez, né? Aqui ele vai carregar o programa. E aí, qual que é a grande ideia aqui? Se você quiser acompanhar e fazer um passo a passo, o próprio Power BI, nessa última versão, ele trouxe um banco de dados que ele pode, na verdade, um banco de dados que ele vai deixar com que você brinque com a ferramenta sem necessariamente você ter um banco de dados pronto, com os dados tratados para você poder experimentar a ferramenta. Então existe aqui, ó, experimentar um conjunto de dados de exemplo. Basta você clicar nele. Na hora que você clicar aqui nessa base de dados de exemplo, ele vai perguntar aqui, ó, duas maneiras de usar os dados de exemplo. É só entrar aqui, ó, carregar os dados de exemplo. Carregou os dados de exemplo, ele vai abrir uma tela e eu vou mostrar para vocês aqui. Ele trouxe basicamente dois bancos de dados para que eu possa trabalhar. E aí eu vou pedir para vocês selecionar o Financials que tem aqui e ele automaticamente ele já vai trazer uma base de dados para que você possa acompanhar o andamento dessa aula e que você possa brincar e possa fazer o seu primeiro dashboard dentro do Power BI. A ideia dessa aula, pessoal, qual que é? Eu não vou ficar explicando detalhes sobre como mexer no Power BI, como que monta, como que funciona, como trata banco de dados, não é esse o propósito. Eu vou falar, o objetivo aqui dessa aula é, partindo de um banco de dados já existente, o que é que eu consigo fazer dentro do Power BI e como que é fácil montar esses dashboards, como que é fácil montar, fazer comparativos, como que é fácil comparar dados, datas, enfim. Então, com o objetivo sempre, né, na área comercial, na área de vendas, como que você pode tirar insights dessa ferramenta. Depois, mais para o final, eu mostro ali alguns canais que ensinam você exatamente a como mexer no Power BI, como construir banco de dados, como criar fórmulas, enfim. Isso aí, lá no final eu recomendo aí para vocês algumas pessoas nas quais eu aprendi, mas o objetivo realmente é a gente brincar aqui com essa base de dados. Então vamos lá, selecionou aqui, manda carregar, mandou carregar os dados, ele vai pensar um pouquinho, né? Você está vendo aqui meu cursor está pensando, meu computador é bom, né? Então ele vai rápido.
O de vocês aí, se não tiver bastante memória, pode ser que ele demore um pouco para carregar, mas ele vai carregar todos os dados para você. Uma vez que subir os dados, está vendo aqui ele está compilando, ele vai aparecer aqui à minha direita, na parte dos campos, ele trouxe aqui uma série de informações que são dados que a gente vai começar agora a brincar aqui no Power BI. Eu vou trocar o BI, eu já preparei aqui para poder fazer que a aula fique mais dinâmica. Eu já deixei preparado aqui algumas outras informações para que a gente possa fazer umas análises, alguns comparativos. E aí, mas você consegue fazer aqui com essa parte do Financials, que é a mesma que eu tenho aqui no meu. Eu vou usar ela nessa primeira parte da aula, vocês vão conseguir acompanhar direitinho o raciocínio. Então vamos lá, sem mais delongas, aqui você tem na tela inicial do Power BI, vou clicar aqui na página inicial, ela tem aqui, ó, criar visuais com seus dados, ou seja, é uma tela em branco, né? É uma tela em branco e aqui eu tenho uma série de dados. Como que eu começo a interagir, como que eu começo a brincar com essa base de dados? Então eu preparei aqui mais ou menos uma rotina para a gente poder se seguir e para que a aula tenha um pouco de organização. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu coloquei aqui para a gente trabalhar é a parte de dados históricos, ou seja, essa parte do banco de dados que nós baixamos aqui do Financials, vamos assumir ela como sendo dados históricos. Vendas que já aconteceram, que ficou lá no passado, mas são dados estatísticos que eu consigo analisar, consigo entender. Então, para essa primeira análise aqui, eu vou usar o gráfico design de cartão para a gente poder entender um pouco como que funciona esse design, ou seja, é um design super simples. O gráfico de cartão, como vocês podem ver, é esse cara aqui, ele tem o 1, 2, 3 aqui, ó. Aqui eu tenho a régua que eu vou usar para montar os gráficos que eu quero. Ou seja, vamos montar um cartão. Como que eu vou fazer para montar um cartão? Eu cliquei aqui no cartão, ele já jogou aqui na tela um modelo do que pode ser esse cartão. E aí, que informação que eu quero jogar aqui dentro do cartão? Aqui embaixo ele tem o campo, né? Ele fala aqui, ó, adicionar os campos de dados aqui. O que que eu quero analisar nesse cartão? Eu quero analisar nesse cartão a somatória do meu número de vendas. Então, eu clico aqui e automaticamente eu já tenho informação aqui em forma de cartão em relação ao meu número de vendas. Aí eu vou botar aqui um segundo cartão que eu vou olhar. Eu vou colocar aqui o COGS. O que é esse COGS? Essa aqui é uma base de dados que veio em inglês. O COGS ele é uma abreviação de Cost of Goods Sold, ou seja, é o custo do produto vendido, resumindo, né? Em poucas palavras, custo do produto vendido. Então eu tenho aqui já à minha esquerda o total de vendas e aqui eu tenho o custo do produto vendido. Ok, ou seja, eu tenho 118 mil de vendas com custo de 101 e aqui eu já tenho uma medida que se chama profit, ou seja, que é o lucro. Basicamente, ela vai ser a diferença. O que eu fiz aqui? Eu fiz um pouco diferente, né? Eu cliquei só no profit, ele automaticamente ele já me trouxe a informação em forma de gráfico de barra. Mas eu ainda estou trabalhando com o cartão, basta eu vir aqui no botão de cartão, clicou, está aqui o cartão com o profit. Ou seja, eu estou usando a base de dados que já veio do BI, não comparei, mas eu estou entendendo que se somar 101.83 com 18.89, você vai chegar aqui no 118. Teoricamente, é isso. E aí, ou seja, esse design de cartão, ele é muito bom para ser usado quando você quer mostrar a informação grande, a informação que ela fique de forma relevante no teu dashboard. Ou seja, aqui eu já comecei a construção do nosso primeiro dashboard. Existe um outro elemento que ele fica logo ao lado, ele chama aqui, ó, cartão de linha múltipla. O que que é esse cara aqui? Vamos clicar nele. Cliquei, ele já aparece o visual aqui na tela do BI. E aí, o que que eu vou jogar para dentro dele? Eu vou jogar as mesmas informações, ou seja, eu vou jogar vendas, o custo do produto e o profit, ou seja, o lucro, né? Ou seja, ele monta a mesma informação de uma forma diferente. Se eu esticar o gráfico para cá, ele vai jogar tudo na horizontal, e se eu espremer ele, ele vai jogar na vertical. E aqui é uma outra forma de você ter
a mesma informação, porém com uma visualização gráfica um pouco diferente. Mas aqui a gente já começa a montar a nossa base mais consistente de informação. Vai ficando bem legal. Esse cara aqui eu vou deixar ele bem no cantinho aqui em cima aqui, tá? E deixa eu só olhar o mapa para ver para onde que a gente vai. Ou seja, aqui nos cartões a gente falou das vendas, falou do custo, falou do profit. Falamos aqui também já do cartão de linha múltipla, que é esse cara daqui. Ok. Aí vamos fazer agora uma brincadeira um pouco diferente. Vamos começar a brincar agora com gráfico de barra. No gráfico de barra, eu fiz uma proposta aqui de olhar as vendas por país. Supondo que na tua empresa você tem vários países aí a qual você é responsável, que você faz venda, precisa acompanhar a evolução. Aqui a gente vai fazer uma brincadeira agora que a gente vai olhar através de um gráfico de barras. Vamos pegar um gráfico de barra primeiro, que é esse. Vou pegar esse cara aqui, que é um gráfico de barras clusterizado. Cliquei no gráfico de barras, ele já me jogou o elemento aqui para a tela do Power BI. Esse elemento visual, ele tem algumas demandas, né? Ele tem, ou seja, você precisa informar para ele a informação do eixo, a legenda, os valores, e aqui as dicas de ferramenta não vem ao caso no momento. Então, o que eu vou fazer? Eu estou com o elemento aqui, eu vou jogar o que eu quero olhar? Vendas por país, ou seja, eu preciso da informação de vendas, eu vou clicar aqui, ele já jogou vendas no campo de valores. Se a gente for olhar aqui, o valor da venda, ele bate com o valor que está lá no cartão, né, porque eu estou usando basicamente a mesma medida. E aí, aqui na parte do eixo, eu posso colocar o país. Eu tenho aqui, ó, country. Coloquei aqui. E aí, o que que me apareceu? No mesmo instante, um gráfico onde eu posso acompanhar as vendas por país. Ou seja, ele já veio ranqueado aqui, os Estados Unidos, o país que mais vendeu, o Canadá, o segundo que mais vendeu, depois a França, a Alemanha e o México. Eu consigo mexer nesse elemento visual, ele tem aqui essa ferramenta de pincel que ele me permite fazer diversas customizações, como por exemplo, mudar a cor dos dados, né? Eles estão vermelho, azul, mas se eu quiser colocar ele, vamos pegar uma cor aqui, vermelho, sei lá, laranja. Ele já muda o gráfico para laranja, super simples, não requer prática, tão pouca habilidade. Aqui existe um botão que é interessante, que é esse rótulo de dados, ele está desabilitado. Se eu habilitar ele, eu tenho a informação de vendas por país logo ao lado aqui da barra. Se eu quiser jogar ele, por exemplo, para dentro do elemento, eu consigo. Se eu jogar ele na extremidade interior central, ele vai jogar o dado aqui para dentro. Se eu quiser jogar o dado para a extremidade interna, ele vai jogar aqui para o cantinho, e assim você consegue ir brincando com a ferramenta. Super simples, bem interessante. Aí aqui, o que eu consigo fazer também? Eu consigo, por exemplo, com esse mesmo gráfico de barras, eu posso criar um segundo gráfico, eu vou pegar agora um gráfico de barras diferente, ele funciona da mesma forma, só que eu vou colocar as vendas e eu vou colocar ao lado o custo do produto. Ou seja, aqui eu consigo ter uma informação rápida em relação ao total de vendas e também ao custo dessas vendas nesse determinado período de tempo. Agora vamos fazer uma brincadeira um pouco diferente. Eu vou tirar o custo e eu vou colocar aqui os produtos. Vamos olhar aqui os produtos. O que eu tenho aqui? Eu consigo ver agora como que foi a evolução das minhas vendas por linha de produto. Ou seja, aqui você tem a informação de cada produto, o quanto que ele representa no teu portfólio de vendas totais. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou habilitar o rótulo de dados e aqui nós temos a informação no topo de cada barra. Isso é bem interessante, é uma análise que você consegue enxergar agora por produto. E se você quiser enxergar junto com nesse mesmo gráfico, existe um campo, se você observar, que é de legenda. Olha que interessante. Se eu jogar, por exemplo, o país para dentro da legenda,
olha o que vai acontecer. Ele vai trazer naquele determinado produto ele traz todas as informações quebradas por cada país. Nesse tipo de gráfico, visualmente ele não fica muito legal. Mas se você, por exemplo, mudar para esse gráfico ao lado, que é o gráfico de colunas empilhadas, olha o que vai acontecer. Ele vai jogar um montante de cada país, fica uma forma mais organizada de você ver a informação. Fica muito legal. Eu gosto bastante de usar esse tipo de gráfico aqui também nos meus dashboards. E aí eu tenho também a possibilidade, vamos olhar aqui o mapa para a gente não perder aqui olhar as vendas por segmento. A venda por segmento, vamos olhar um gráfico de pizza agora. Peguei um gráfico de pizza, então vou pegar de novo aqui o valor das minhas vendas e vou pedir para ele quebrar por segmento. Ou seja, aqui ele já me traz a informação de que 52 milhões, é milhões isso aqui? É, milhões. 44% das minhas vendas vieram do governo. Aí aqui, o percentual de 35% das minhas vendas vieram de small business, um pouco aqui 16% de enterprise, aí mid market veio um pouco menos e canal de parceiros aqui, o channel partner veio apenas 1% das minhas vendas. Tá, e se eu quiser ver de uma outra forma? É só você clicar no elemento gráfico e ele, de certa forma, já vai montando essas informações para você. Eu estou brincando aqui agora, passando de um elemento para outro, só para vocês verem como que funciona como que é fácil, na verdade, né, brincar com Power BI. Você vai simplesmente trocando os elementos, alguns elementos têm mais requisitos, outros menos, mas em linhas gerais basta você selecionar o elemento que você quer e você começa a ter as informações de forma muito rápida, simples e prática. Aí tem a parte do Tree Map também, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é um outro gráfico que você consegue condensar a informação. Só que antes de mostrar o Tree Map, eu vou começar, como o meu dashboard aqui ele acabou ficando cheio, eu vou jogar esse cara aqui para esquerda. Não, vamos para o Tree Map aqui, ó. Vamos pegar o Tree Map, que é um outro elemento visual, que é esse cara aqui, ó, Tree Map. Esse gráfico aqui ele é interessante quando você quer ver, por exemplo, as vendas por país, porém de uma forma diferente. Na verdade, o que eu vou fazer? Vou pegar esse mesmo gráfico que estava aqui, gráfico de barras, e vou substituir ele por esse Tree Map. Cliquei aqui, olha o que acontece. É uma outra forma gráfica de você visualizar o tamanho dos mercados. Ele vai fazer do maior para o menor. Se você quiser trocar a ordem, existe aqui a possibilidade de você fazer algumas customizações. Esse elemento gráfico, acho que ele não permite você colocar do menor para o maior, por exemplo. Mas ele sempre vai fazer do maior para o menor. E é uma outra forma de você enxergar o volume de vendas. E se você quiser trocar o país, está vendo aqui, ó, no grupo, ele está como país, e eu quiser colocar, por exemplo, produto, eu consigo também. Coloquei o produto, ele já me trouxe aqui que o Passeu teve 33 milhões de vendas, a Marília 17, aí o VTT com 20, essa Velo com 18,25 e assim vai. E uma forma super simples é uma outra forma gráfica que serve para você poder fazer as suas análises de uma forma muito simples. E agora que começa a parte legal do Power BI, porque até então, o que eu estou fazendo? Nada demais, eu estou olhando as vendas, mas não estou interagindo aqui com os elementos. E agora que começa a ficar interessante a brincadeira. O que eu vou fazer? Eu vou voltar esse cara aqui para o gráfico de barras, só que como eu já tenho de produto aqui ao lado, eu vou voltar esse cara aqui também para países. E olha que interessante, olha o que começa a acontecer. A partir do momento que eu clico aqui nos Estados Unidos, ele automaticamente ele vai filtrar todos os outros elementos gráficos e vai me trazer somente as informações em relação aos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos eu tive 25 milhões de vendas, com 22 milhões de custo de produto, com 3 milhões aqui de profit, né? Então aqui você pode ver que ele deixou desmarcado todos os outros países, só ficou aceso aqui o rosa, que é o que representa os Estados Unidos, e aqui no gráfico de pizza também
ele sombreou ali a parte dos outros países e deixou marcado somente o que compete aos Estados Unidos. O Canadá, por exemplo, vamos olhar, ele faz a mesma coisa, né? Ou seja, basta você clicar em um elemento e ele vai filtrando sucessivamente todos os outros. E isso funciona em todos os elementos que você tem aqui no teu dashboard. Se você quiser olhar, por exemplo, como foi é, o, por exemplo, aqui, ó, venda para o governo. Se eu vier aqui no gráfico de pizza, cliquei venda para o governo, o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar por país o que representou a venda do governo em relação ao todo. Ou seja, isso aqui te permite, aqui começa a entrar o poder da ferramenta, o poder do Power BI. Então, isso aqui eu acho fantástico. Existem alguns pontos interessantes para olhar aqui também, que é você pode colocar alguns filtros. Existe aqui um elemento chamado segmentação de dados, que na hora que você clica, ele vai trazer aqui a informação, aí você diz a ele o que é que você quer que ele filtre para você. Então, eu vou colocar aqui um filtro de país, por exemplo. Automaticamente já aparece aqui, ó, Canadá, França, Alemanha, México, tudo mais. Eu vou soltar o filtro aqui do elemento anterior e vou mostrar como que funciona o filtro por país. Aqui é a mesma coisa, você vê aqui, filtrar a Alemanha, ele vai filtrar o gráfico todo e só vai me trazer o resultado da Alemanha. Se eu quiser olhar o que tem na França, ele vai me trazer só os dados relevantes, ou melhor, os dados referentes à França e também aos Estados Unidos. Se você perceber, ele fez um filtro diferente, porque agora ele trouxe no gráfico somente, ele não fez mais aquela área achurada. Ele fez já um filtro diferente, que ele já excluiu todos os países e já te mostrou especificamente aquele país que você está aplicando o filtro aqui em cima. Aí vamos brincar com o filtro também? Vamos colocar um outro filtro aqui, que é o filtro de produto, por exemplo. Vamos filtrar os produtos. Aí cliquei aqui produto e já apareceu tudo aqui. Existe aqui uma função que se você colocar aqui no suspenso, ele vai criar aquela caixa para você poder clicar e ele te traz os itens que podem ser filtrados aqui. Ou seja, vamos filtrar como que foi a evolução da Montana. Clicou aqui, ele já vai te trazer a informação das vendas da Montana por país. Aqui o que representa, aqui a gente tem a mesma informação, né, basicamente. E aqui em relação ao segmento que eles foram vendidos. Aqui a gente pode colocar um outro gráfico, ou até um cartão, vamos colocar um cartão novo aqui, ó, para colocar, por exemplo, as quantidades vendidas, unidades vendidas. 154,2 mil. Aqui está trazendo o valor de, ele está entendendo que isso aqui é dinheiro, mas isso aqui não é dinheiro. Isso aqui basicamente deveria ser número inteiro, número decimal, número inteiro. Vamos colocar assim, vamos ver se ele resolve o problema. Pode ser que sim, pode ser que não. Aula ao vivo, 154 mil unidades vendidas de Montana no período que a gente está analisando aqui. E de Amarília, clicou aqui, ele já vai trazer 155 mil. Stavelo, 162 mil unidades vendidas. E aqui ele já vai fazendo todos os filtros para você de uma forma muito simples. Ou seja, aqui eu já começo a montar o meu dashboard. De uma forma bem simples, já está começando a construir um dashboard onde eu tenho uma série de informações. Esse cartão eu vou jogar ele aqui para baixo. Na verdade eu vou deletar ele porque eu não gostei dele aqui. Aí eu vou colocar aqui, eu já tenho um filtro por país, um filtro por produto e já tem aqui uma série de informações. Aí vamos para a segunda tela aqui, que agora eu vou começar a brincar. O que eu vou fazer? Eu vou copiar, vou mandar duplicar a página duplicada, ele vai criar uma página 2 aqui para mim. Só que ele já traz montado uma série de informações. Eu vou apagar esses elementos, as quais a gente já fez na primeira tela, mas eu vou manter os filtros ali para ganhar um pouco de tempo para a aula não ficar tão longa, né? Então aqui eu mantive aqui os dois filtros. E aí vamos brincar agora com um gráfico para a gente olhar a linha do tempo. Então vou pegar aqui um gráfico de linha. Vamos pegar esse aqui, um gráfico de linha normal. Aí o gráfico de linha, ele pede aqui um eixo, ele pede a legenda, os valores e os valores secundários, caso a gente precise. Nem todos são obrigatórios.
Então vamos colocar de novo aqui as vendas. Aí ele já colocou ali o total de vendas, ele pontuou em algum lugar, porque eu ainda não informei qual que é o eixo X para ele. O eixo X eu vou jogar data. A partir do momento que eu jogo a data, olha que interessante, eu já começo a ter uma divisão do volume de vendas por ano. Aqui na base de dados ele trouxe os anos de 2013 e 2014. Aí aqui, o que eu posso fazer? Existe esse botãozinho aqui que é o expandir o campo da hierarquia. Existe uma hierarquia nesse campo de datas aqui, que está aqui ao lado, eu vou mostrar para vocês, que o primeiro nível da hierarquia é o ano. O segundo nível é o trimestre, depois o mês e depois o dia. Ou seja, se eu clicar aqui, eu vou cair para o segundo nível da hierarquia, que é o trimestre. Ou seja, aqui eu consigo olhar as vendas por trimestre. Se eu descer mais um nível, eu consigo ter o volume de vendas por mês. Olha que bacana isso aqui. Ou seja, se você conseguir esticar o gráfico bastante, você começa a ver que você tem a informação mês a mês. E se você quiser fazer um comparativo, por exemplo, você consegue colocar outro elemento nesse gráfico. Por exemplo, o custo. Vamos fazer um comparativo entre o preço de venda e o custo. Então aqui você consegue ver, né, que existe uma diferença aqui, isso aqui provavelmente é a margem, né, que está aqui no meio. Em alguns momentos o custo ficou muito próximo do preço de venda, ou seja, a margem ficou muito apertada. Teve alguns anos aqui, ó, que, olha que interessante aqui, ó, primeiro trimestre de 2014, o custo foi mais alto do que a venda, ou seja, aqui, nesse momento, a operação deu prejuízo. Aqui, ficou saudável, bem saudável, por sinal. Vendeu 75 mil com custo de 20 mil. E aqui você consegue ir olhando ponto a ponto, conforme você vai passando o mouse, ele vai te dando aqui os cartões com as informações. E olha que interessante, vamos olhar então o cartão aqui estava preso aqui, o filtro, na verdade, de um determinado produto. Agora eu soltei o produto, ou seja, o filtro, não tem nenhum filtro aplicado no gráfico, e aqui você consegue ver a linha azul clara, que são as vendas, e a linha azul escuro, que é o custo do produto vendido, ou seja, tudo que está aqui no meio, essa área aqui, é a tua margem de lucro da tua operação de vendas. Isso é bem interessante, ou seja, aqui a gente começa a brincar com a informação na linha do tempo. Vamos lá de novo olhar o mapa mental lá para ver. Trimap eu já acabei passando. Filtro de interações é o que eu estou falando aqui também. E tem a parte de dispersão que eu vou mostrar para vocês também, uma análise poderosa que eu acho que vou deixar um pouquinho mais para o final. Aqui tem um outro elemento que é muito poderoso, que eu gosto bastante de usar no dia a dia, que é um cara chamado matriz. Aqui você consegue brincar bastante. Só que antes de falar da matriz, vamos mostrar a tabela primeiro. Aqui é uma tabela, deixa eu pegar esse gráfico aqui, que vou botar ele aqui em cima, por enquanto. Vou diminuir ele um pouquinho. E aqui você vai montando, já estou montando meu segundo dashboard. Deixa eu colocar a tabela um pouco mais alta, ou melhor, maior, para a gente poder ver como que funciona. Ou seja, eu vou querer olhar aqui as vendas por país. Aí cliquei no país e já apareceu ali do lado os países, né? Quanto que foram as vendas, quantos que foram os produtos vendidos, o custo do produto vendido, quanto que foi dado de desconto, quanto que foi o preço bruto de vendas, né? O gross sales aqui. Deixa eu jogar ele para cima aqui dos sales, que vai ficar mais fácil da gente entender a lógica. Espera aí que eu perdi o elemento aqui, ó. Vamos lá. Gross sales vou jogar na frente de sales. Ou seja, o gross sales leia-se preço com impostos. E aqui preço sem imposto. E aí o COGS, que é o Cost of Goods Sold, que eu já disse para vocês ali, é o custo, né, do produto vendido com desconto. E aqui eu posso colocar as informações que eu quiser do lado. Vamos colocar aqui o produto. Na hora que eu colocar o produto, ele vai bagunçar um pouco a tabela, porque existe um produto, cada país, na verdade, vende um produto aqui. Aí a tabela começa a ficar um pouco ruim de você ler. Até eu chegar aqui no produto, que eu estava vendo com informação linear para cada país, estava funcionando bem. Aí dá para eu usar a tabela. A partir do momento que eu preciso colocar uma outra informação, e essa informação ela faz uma divisão, faz subdivisões, né, nos demais dados, aí esse elemento ele deixa de ser interessante e aí passa a fazer mais sentido você usar
esse gráfico de matriz, que é o que eu vou mudar agora. Então aqui no gráfico de matriz, esse é um cara que eu gosto bastante. Esse cara é poderoso. Como que eu uso bastante esse mapa aqui esse visual, na verdade, né? Eu costumo pegar, por exemplo, no Canadá. Aí eu quero entender como que funciona as vendas de produto em cada país. Ou seja, eu tenho aqui nas linhas que é o país, aqui é a primeira linha, ou seja, a organização das linhas aqui é o país. A parte das colunas, ele automaticamente já me trouxe os valores que foram inseridos aqui embaixo. Se eu quiser fazer uma análise, por exemplo, entender dentro de cada país que produto que foi vendido, eu posso pegar aqui o produto e eu simplesmente arrasto ele aqui para baixo do país. Arrastei o produto para baixo do país, ali apareceu uma caixinha de mais aqui, tá vendo? Eu posso clicar nela, ele vai me explodir o Canadá somente, e aí eu tenho a informação do Canadá quebrada por linha de produtos, ou seja, eu consigo entender do total de vendas do Canadá, do total dos 26 milhões, como foi composta esse total de vendas, quais os produtos que fizeram parte, quais os produtos tiveram mais relevância na composição desse total de vendas aqui. Uma outra forma de você expandir é aquele mesmo visual que eu mostrei para vocês ali, aquela mesma função. Clicou aqui na setinha, ele já vai explodir tudo e você passa a ter a informação da matriz, você consegue enxergar ela de uma forma muito mais organizada. Deixa eu expandir um pouco o gráfico para ficar mais fácil. O gráfico não, né? A tabela para a gente poder analisar. E olha que interessante, aqui eu estou enxergando então o total de vendas em um determinado período. Eu posso colocar um outro filtro aqui que eu não coloquei ainda, que é bem interessante, que é um filtro, que lembra, o filtro é esse elemento aqui, segmentação de dados, e aí eu vou colocar dentro dessa segmentação de dados, eu joguei a data. Aí eu joguei a data aqui dentro dessa segmentação de dados. E aí aqui eu consigo dizer em um determinado período qual que foi o resultado. Na hora que eu mexo aqui nesse filtro de dados, ele automaticamente já me atualiza todas as informações que eu tenho no meu gráfico ou na minha tabela, enfim, ele já faz o filtro em tudo. Eu vou mudar aqui, eu coloquei a data completa, eu vou tirar a data e eu vou colocar aqui só ano, para que eu tenha só um filtro de ano 2013, 2014 e para que eu possa aplicar esse filtro aqui no meu dashboard. Se eu quiser enxergar as vendas que aconteceram em 2013, na hora que eu baixo o filtro aqui para 2013, ele automaticamente já vai me trazer os valores referentes a 2013. Se eu quiser enxergar só 2014, basta eu jogar o gráfico para cá e eu tenho a informação somente em relação a 2014. E dentro dessa matriz, Raposo, é possível eu enxergar esses dados segmentados por ano? Sim, é possível. Como que eu faço isso? Vamos lá. Pegou aqui a matriz, e aí eu tenho aqui colunas. O que eu quero adicionar na coluna? O ano. Só que eu cliquei no ano, ele jogou o ano para o lugar errado. Então eu vou jogar ele para onde eu quero aqui, ó, que é na coluna. A partir do momento que eu joguei na coluna, o que ele fez aqui? Ele separou as informações de 2014 e 2013. As informações de 2013 ficaram aqui e as de 2014 ficaram aqui. Ou seja, eu tenho uma organização de dados espetacular. Uma outra forma de você olhar isso aqui também, você pode jogar o ano para as linhas. Enfim, você consegue brincar da forma que você entenda ser relevante para a tua análise. Eu vou tirar aqui o desconto e vou tirar daqui a venda bruta, para ele ficar um pouquinho menor aqui o visual. E aí, olha que interessante, você tem ali um elemento gráfico e o Power BI toda hora, a todo momento, ele funciona como filtros. Filtros, onde você clica, você consegue analisar. Se você quiser ver, por exemplo, aqui os dados históricos das vendas, deixa eu aumentar um pouco esse gráfico aqui, para que a gente veja o efeito dessa carreteira no Canadá. Clicou aqui, ó, carreteira no Canadá, ele já vai aplicar o filtro também no outro elemento gráfico. Aí você consegue ver aquela informação específica. É realmente algo fantástico. A informação aqui é uma ferramenta que, bem usada, ela vai fazer diferença na tua vida
de vendas, controladoria financeira, nas tuas finanças, enfim, onde se aplicar ela vai funcionar. Então, bom, vencida aqui essa primeira etapa dos dados históricos, agora eu vou partir aqui para a parte de pipeline. Vamos entrar um pouco mais na parte de vendas propriamente dita. Então, aqui na parte de pipeline, vamos falar um pouco do funil de vendas. Funil de vendas. Como que eu consigo fazer um funil de vendas? Vamos entrar aqui, eu vou criar uma página nova. Vou chamar aqui de pipeline. Pipeline. Entrei aqui no pipeline. Aí, como que eu posso montar? Existe um elemento gráfico aqui, que é um próprio funil de vendas, é um próprio pipeline que está aqui. Clicou nele, você já tem aqui na hora um formato de funil. E aí, o que eu quero medir dentro desse funil? Eu quero medir vendas, só que agora eu vou trocar a base de dados, senão não vai funcionar direito. Eu vou usar a minha base aqui de pipeline. Eu vou usar aqui o total de vendas, ele já colocou aqui no campo de valores, aí eu vou colocar aqui, ó, eu quero que ele divida por, acho que está aqui como status, vamos ver. É isso aí. Ou seja, ele já me trouxe aqui como que está o meu pipeline de vendas. Ou seja, eu tenho aqui em prospecção 97 milhões, tenho aqui 13,61 como negociação e perdi 1,34 milhões. Nesse elemento aqui, ele não me trouxe a parte aqui dos vendidos. Talvez eu tenha perdido alguma coisa na base de dados e não trouxe aqui as vendas em si. Mas de uma forma muito simples, a partir do momento que você tem um banco de dados ali, você consegue trazer esses valores aí de forma rápida. Deixa eu só até dar uma olhada na minha base de dados aqui para ver se, a princípio, o order está aqui. É para ele ter funcionado. Deixa eu fechar esse cara aqui, vou mandar ele atualizar. Mandar buscar os dados de novo para ver se vem um efeito diferente aqui na minha... Não veio, deu até um erro aqui maior do que eu não esperava. O que é isso aqui? Enfim. Bom, seguindo a vida, ou seja, aqui eu consigo de uma forma rápida montar um pipeline de vendas. Deixa eu fazer um teste aqui em relação... Eu vou pegar aqui vendas, vou pegar aqui também o status novamente, só para eu dar uma olhada na base de dados que está vindo para cá. Realmente ele não está trazendo a parte de vendidos. Não sei exatamente por quê, mas resolveu não aparecer aqui, não tem problema. A gente vai fazer a brincadeira do mesmo jeito. Então vamos olhar aqui a parte do funil de vendas. Eu tinha colocado aqui em relação ao sales stage, ou seja, você consegue ver o que você tem de orçamento em cada etapa do funil de vendas. Isso aqui acaba ajudando bastante você a fazer métricas gerais, né? Deixa eu olhar aqui nessa parte de vendas se eu tenho alguma coisa aqui que pode me ajudar. Na verdade, não. Teria que ser naquele banco de dados mesmo, que por alguma razão não trouxe para mim o valor do que efetivamente foi vendido. Mas tudo bem. Aqui então fica montado o funil de vendas. E aí o que mais que a gente pode fazer aqui? Eu coloquei uma parte bem interessante para a gente olhar a parte de geomapa. Isso aqui é um negócio muito interessante, que dá para a gente fazer uma análise. Essa aqui eu não explorei ainda. Vamos pegar o mapa. Cadê o cara aqui? Sumiu o geomapa. Está aqui, ó. Mapa. Cliquei no mapa. Ele me substituiu ali não era isso que eu queria fazer exatamente, porque eu estava com gráfico de funil, deixa eu voltar lá para o funil. Eu cliquei fora aqui, cliquei na área em branco. Agora peguei o mapa, olha que interessante. O que eu vou querer olhar nesse mapa aqui? Eu vou voltar naquela minha base de dados primeira lá. Eu quero olhar o meu total de vendas. Na hora que eu cliquei, ele já jogou que o tamanho vai ser a quantidade de vendas, ou seja, ele vai plotar algumas bolas aqui no mapa e o tamanho da bola vai ser, ele vai representar o tamanho da sua venda. Aí eu vou jogar aqui
o país, ele já entendeu que a minha aba de country aqui é a localização. Olha o que começa a acontecer agora. Deixa eu jogar esse funil para cá, deixa eu diminuir ele. Funilzinho de vendas. E eu começo a ter uma dinâmica, eu começo a saber aonde que tá onde estão os meus pedidos, de onde estão vindo os pedidos. Apaguei o funil sem querer, Ctrl Z, voltou aqui. Ah, tem uma coisa importante, comandos como Ctrl C, Ctrl V funcionam. Todos os programas do Office acabam salvando vidas, diria assim. Né? Então vamos clicar de novo aqui no elemento do mapa. Aqui existem legendas e aqui você também pode plotar como latitude e longitude. Aqui eu estou plotando como país. Ou seja, eu tenho uma tabela que nessa tabela está escrito o nome do país e aí ele entende e consegue jogar esses países aqui no mapa. Olha que interessante, o tamanho da bola ele é o total de vendas de cada país. Se você perceber aqui, o total de vendas nos Estados Unidos é muito maior do que o total de vendas no México, que por sua vez a Alemanha também é menor do que a França. Enfim. E se você quiser enxergar como que a venda de produto dentro de cada país de uma forma gráfica rápida, o que você pode fazer aqui? Existe o campo legenda. Se você chegar nesse campo legenda e, por exemplo, jogar o produto para dentro do campo legenda, olha só o que ele faz. Ele quebra já o total de vendas naquele país e divide por linha de produto. Eu falo para vocês que isso aqui é o poder. Quando eu falo que isso é o poder. Quando você tem informação na mão, você tem capacidade de tomada de decisão ampliada. A tua tomada de decisão vai ficar muito mais assertiva. Tua tomada de decisão vai ficar muito mais coerente. Tuas análises muito mais completas. Então esse aqui é um elemento que eu vou falar para vocês. Sensacional. Uma coisa que eu faço bastante com isso aqui que eu gosto de controlar relatório de visita de vendedor. Ou seja, com ferramentas, se você tem um CRM que te permite ter informação de que cliente que foi visitado, em que cidade foi visitado, você consegue plotar isso dentro dessa ferramenta, você consegue saber exatamente quanto que teu vendedor está girando dentro daquela região que ele atende. É um negócio extremamente poderoso, é um negócio muito, muito, muito interessante. Deixa eu ver se tem algum outro gráfico que eu quero mostrar nessa parte aqui. O geomapa, a tabela e matriz eu já mostrei, o funil de vendas eu mostrei aqui de uma forma rápida, né, como que a gente pode fazer essa análise aqui. Ele deu um pau ali na hora que eu atualizei, ainda não entendi por quê, continua dando problema, não sei por quê. Mas enfim, eu vou tentar fazer um ziriguidum aqui, ó, quer ver? Deixa eu tentar, não vou perder tempo com isso agora não. Mas enfim, agora a gente vai brincar com a parte de meta. Já caminhando para o final da aula, a gente vai brincar agora aqui como que eu faço para estabelecer metas, como que eu faço para poder... Deixa eu só ver se de repente não foi uma conexão que eu inventei de fazer aqui. Não, não foi. Vou abrir um outro e vou chamar de metas. Agora, isso aqui também é o poder. Isso aqui também é nota 10. Aqui, a gente consegue controlar as metas por vendas, as metas de vendas por vendedor, por canal, por segmento, enfim, o que você quiser controlar, você consegue de uma forma muito simples. Eu vou fechar aqui essa aba de pipeline e vou abrir aqui a minha base de dados de metas, para vocês entenderem como que funciona. Então, para entender o conceito de uma forma simples, eu vou usar aqui um gráfico de barras horizontais. Para dentro desse gráfico, quem que eu vou chamar? Vou chamar a meta de 2020 e vou chamar o que foi realizado em 2020. Ou seja, o que eu já tenho de informação aqui? Eu vou vir aqui no meu pincel, vou habilitar aqui o rótulo de dados. Habilitou o rótulo de dados. Eu tenho aqui que para 2020 eu tinha uma meta de 4,7 milhões e eu consegui realizar
4,4 milhões, ou seja, eu estou abaixo da minha meta. Até aí, ok. Aí eu consigo ver essa meta, por exemplo, deixa eu manter esse gráfico aqui como sendo um gráfico geral. Ele pode ser útil já já aqui em algum momento. Vou deixar ele aqui pequenininho, só para a gente ter a representação dele aqui. E aí o que eu vou fazer? Vamos olhar como que foi a performance do time de vendas, dos vendedores propriamente dito. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar também aqui um elemento gráfico de barras da mesma forma. E aí o que eu vou colocar? Eu vou colocar a mesma coisa. Eu vou colocar o que era a meta, o que foi realizado, tá igualzinho de cima. Só que aí, no eixo, o que eu vou fazer? Eu vou mandar explodir por vendedor. E aqui eu quis fazer uma brincadeira em homenagem aí a alguns jogadores aí de futebol da história, para que a gente possa lembrar de alguns nomes ali, né? Então aqui eu consigo ver o que cada vendedor conseguiu realizar dentro do que estava planejado, ou seja, eu consigo ver aqui que o Birubiru, ele conseguiu, deixa eu habilitar a legenda aqui, ó, também. A legenda não, o rótulo de dados, opa, tô com o elemento gráfico errado aqui, ó. Rótulo de dados, coloquei aqui, ó. Aí o Birubiru tinha uma meta de 225 mil reais e ele fez 400 mil reais no ano. O Birubiru foi bem. Aí o Cafu, vamos ver o Cafu. O Cafu ele fez a meta certinho, ó. O Cafu foi preciso, cirúrgico, como sempre. E vocês estão vendo que aqui o gráfico ele tá como 0,1 milhões. Eu consigo mostrar como 230 mil ao invés de 0,23? Sim, consegue. Como? Vem aqui no rótulo de dados, exibir unidades e põe aqui, por exemplo, milhares. Automaticamente você já tem o teu gráfico em base de 1000. Ou seja, o Dunga foi mauzão aqui, ó, o Dunga. Tinha uma meta de 225 mil, o Dunga vendeu quanto aqui, ó? 84 mil só. O Dunga não foi legal. Maradona, ó, que faleceu hoje, tinha uma meta aqui de 225 mil, entregou 85 mil. Ou seja, aqui de uma forma clara, você já começa a ver, consegue perceber quem está performando e quem não está performando. Eu consigo ordenar, por exemplo, né, se eu quiser saber qual foi o vendedor top, o cara que mais vendeu, eu consigo vir aqui em ordenar, mando classificar por vendedor. Aí, na verdade não, eu tenho que classificar, não é por vendedor, eu tenho que classificar pelo realizado. Ou seja, ele vai pegar aqui, ó, vai pegar o cara que mais vendeu e assim ele vai descendo. Ou seja, o cara que mais vendeu foi o Platini, depois o Careca, aí na sequência veio o Birubiru, depois veio o Zico, o Rogério Ceni entrou na brincadeira, o Marcão, goleiro do Palmeiras, Tafarel, Cafu, Rodolfo Rodrigues, quem lembra desse cara aqui? Isso aqui é das antigas, você lembra dele quando ele catava no Santos, grande Rodolfo Rodrigues. Então aqui eu consigo já ter uma visão bem legal de como que está a performance do meu time. Aqui vocês podem ver que a meta 2020 está uma meta linear, né? Ou seja, todos os vendedores tiveram a mesma meta de 225 mil, porém alguns excederam as metas aqui. E aí se eu quiser olhar, por exemplo, a performance das metas por produto, consigo fazer? Consegue. Vamos fazer a mesma brincadeira aqui. E aí lembra que eu falei para vocês do comando Ctrl+C, Ctrl+V? Olha o que eu vou fazer, ó. Ctrl+C aqui, cliquei fora, Ctrl+V, ele já copiou o elemento gráfico. Aí o que eu vou fazer? Eu só vou tirar aqui o vendedor e vou colocar, por exemplo, o produto. Aí aqui o produto que eles estavam trabalhando aqui era o carro elétrico e o patinete. O carro elétrico tem uma meta de 3,1 milhões, né? 3 milhões e 100, e foi realizado 3 milhões, ou seja, ficou um pouco abaixo da meta. Aqui para o patinete foi a mesma coisa, ficou um pouco abaixo da meta. E aí eu consigo verificar, por exemplo, das vendas aqui do Platini, vamos voltar aqui no Platini, como foi a venda dele por produto? Produto aqui a gente tem carro elétrico e tem patinete. Qual que é a primeira forma que eu posso fazer isso, a partir do momento que eu tenho esse elemento gráfico? Eu consigo clicar aqui no carro elétrico, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar o filtro e vai me mostrar aqui
qual que é o impacto do carro elétrico nesses outros reportes. E o patinete, se eu fizer a mesma coisa, eu consigo ver que ele tem uma relevância menor no total de vendas. Essa é uma forma de você fazer. Eu consigo fazer ele, dentro desse mesmo gráfico, eu tenho uma ideia do que significou cada produto dentro desse valor? Sim. Como que eu faço isso? Existe o campo de legenda, basta eu trazer o produto para dentro da legenda. Trazendo o produto para dentro da legenda, por que que não foi? Ele foi para o lugar errado aqui, ó. Deixa eu ver aqui se você colocar produto na legenda. Será que ele não vai deixar? Nesse gráfico do jeito que está, ele não vai deixar. Ele vai deixar somente se eu trocar o gráfico aqui, ó, por esse empilhado. Aí eu tenho a meta, porque eu estou fazendo a meta com realizado, eu estou com dois valores aqui, aí o cabra se perdeu aqui, ó. Vamos tirar a meta, vamos olhar só o realizado. Aí no realizado, aí na hora que eu jogo o produto, aí sim ele consegue entender que de carro elétrico, de cada vendedor, o quanto que significa a venda de carro elétrico e patinete. A gente vê aqui que o Marcão é um cara que tem praticamente meio a meio. Olha o Edmundo Animal aqui, ó. Interessante, o Edmundo ele vende mais patinete do que carro elétrico. Ou seja, se for olhar em unidades vendidas, ele vendeu muito mais patinete, porque o patinete é muito mais barato do que o carro elétrico. Então, essa é um outro tipo de análise que a gente consegue fazer com esses elementos aqui de comparação entre vendido e realizado. Aí tem uma função legal aqui dentro do Power BI, que é um elemento que ele chama KPI, esse cara aqui. Como que funciona? O KPI, até lembrando, pessoal, se vocês estiverem gostando da aula, estiverem interagindo legal aí, aproveita aí, curte o canal, se inscreve aí para dar uma moral aí pro Raposo, pro canal ir crescendo e que os vídeos vão ganhando relevância e possa chegar a cada vez mais pessoas aí. Se vocês puderem, estiverem gostando do conteúdo, achar que é interessante, vale a pena outras pessoas verem, se puder curtir e se inscrever no canal, eu agradeço. E aí dessa forma o YouTube ele vai entender que está tendo like, essas coisas, ele vai jogando o vídeo para frente. Então, vamos olhar aqui o KPI. Olha que legal. Esse cara aqui também é o poder. Esse cara aqui é bom. Aí no KPI eu preciso falar para ele um indicador, né? O que ele precisa comparar? Qual que vai ser a base de comparação? Indicador, meta. Qual que é a meta? A meta, eu já tenho um cara aqui, ó, meta. Pum, cliquei, ele já jogou aqui para o campo de meta. Qual que vai ser o eixo de tendência? Aí eu vou pegar o ano. Vou pegar aqui ele jogou para meta de destino, mas na verdade eu tenho que jogar aqui para o eixo de tendência. Ou seja, ele já entendeu aqui que eu tenho uma meta de 4 milhões, 4,73 milhões para o ano de 2020. E aí eu venho aqui e jogo realizado, que é a meta de destino. Ih, na verdade eu confundi, eu fiz ao contrário, é a brincadeira. O indicador, na verdade, voltando então, né, o indicador ele é o que eu efetivamente já vendi. Venda realizada. E a meta de destino, aí sim eu vou jogar a meta que eu tenho para 2020. E olha que interessante, quando você está dentro da meta, o KPI ele fica verde. Quando você está fora da meta, ele já fica vermelho. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que eu tinha uma meta de 4,73 milhões e eu só realizei 4,3, que é o mesmo dado que está aqui, né? Se você olhar lá, 4,7, aqui embaixo 4,3. Ou seja, eu fiquei menos 7,56% da meta que eu tinha estabelecido. E aí, se você quiser ver, vamos olhar o Platini, que foi o cara que mais vendeu aqui, ó. Cliquei no Platini, ó, o Platini voou. Ele tinha uma meta de 225 mil, o cara entregou 411. O cara realmente é bom mesmo. Platini fora de série. E o Birubiru? Ó o Birubiru, vamos ver o Birubiru aqui, ó. O Birubiru, fenômeno também, ó. Tinha uma meta de 225 e entregou 400 pau. Esse é o cara da vendas aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Fazer um comparativo aqui. Rogério Ceni e Marcão, esse aqui gera polêmica. Rogério Ceni mitou também aqui, ó. Tinha uma meta de 225 e entregou 295. O Marcão tinha uma meta de 225, entregou 245, ficou ali, ó, mais 8,9% acima da meta.
Muito fácil, muito simples. Aí quer olhar, por exemplo, vamos olhar aqui um cara que ficou abaixo da meta, aqui, um cara que a gente não falou, Roberto Baggio, hein? Quem se lembra do Baggio? Eu não me esqueço. Olha o Baggio ramelou. 153 mil foi o número que ele entregou e tinha uma meta de 225. Este cidadão ficou menos 32% da meta. Ou seja, além de errar o pênalti na final da Copa do Mundo, o cara ficou 32% da meta dele no ano. Ou seja, não dá para contar. Agora aqui, ó, tem uns outros caras aqui, firmeza, ó, o Toninho Cerezo. Vamos olhar o Toninho Cerezo aqui, ó, para finalizar essa análise aqui. 75 mil foi o valor que ele entregou, com uma meta de 225 mil. Aqui eu estou olhando rapidinho, aqui tem um pessoal que está aqui no Instagram, já vai cair a live do Instagram, e aí a gente vai seguir só aqui no YouTube, mas eu já estou caminhando para o final dela também. Então, pessoal, agora aqui para finalizar, eu vou trazer aqui para vocês aqui um elemento que esse aqui também é muito interessante. Eu uso bastante de forma positiva para estimular competitividade saudável no ambiente de vendas, né? Então, eu vou chamar ele aqui, ó, do aquário do raposo. Aquário do raposo. Quem que é o aquário? O aquário é esse cara aqui, ó. Peguei um elemento que é um peixinho, ele é um aquário. Olha aqui, sacada. Esse cara aqui também é muito legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a métrica que é o realizado, o que os vendedores efetivamente fizeram, número de vendas, quem que é o cara que mais vendeu? Tá aqui, eu indiquei aqui o realizado. E aqui no campo, no peixe, o fish, quem que eu vou jogar aqui? Eu vou jogar o vendedor. Olha que negócio maluco. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu montei um aquário onde o tamanho do peixe representa a quantidade de pedido que esse vendedor trouxe para dentro de casa. Então, qual que é a brincadeira aqui? A brincadeira é você, individualmente, né, em grupo você pode até mostrar assim para o teu time, eu recomendo, né, que até que mostre, mas não mostra quem que é cada um dentro do aquário, para não causar constrangimento. Mas no individual, um exercício que eu faço, que eu acho que é bem legal, bem interessante de ser feito, é, eu chego para um vendedor específico e falo assim, quem é você nesse aquário? Isso é muito interessante porque ele traz uma série de insights. Primeiro ponto, o cara se localiza no meio do aquário. Ele fala, puta merda, nesse mar aqui que tem um monte de vendedor, tem um monte de concorrente aqui, como que eu tô nessa atmosfera aqui, né? Quem sou eu no oceano? Isso traz para o cara uma noção, né, de espaço, aonde esse cara está. E o segundo ponto é que às vezes ele olha lá, ele vê que ele tá meio pequenininho, meio magrinho, ele fala, pô, cara, quero engordar esse peixe agora. Acaba trazendo aí um viés positivo, né? Mas tem que ter muito cuidado. O ideal é que você mostre ele dentro do aquário, mas não deixe ele saber também quem são os outros peixes, porque aí você pode cair aí no erro de gestão básico, que é comparação, e isso não é muito saudável. E aí vamos ver o peixão grande aqui, ó. Ó o careca, ó. O peixão azul aqui é o careca. E o azul claro, Platini. E esse rosinha aqui, vamos ver. Puta que eu parei, olha que sacanagem, cara. Até no aquário aqui, ó, caiu o Rogério Ceni, mas tem um outro rosa aqui, ó, que aí caiu o Garrincha, caiu de rosa aqui também. Olha, mas essa aqui foi sacanagem com o São Paulino, hein? O Marcão caiu de roxo. E aqui você tem aqui os peixinhos no teu aquário que você pode fazer uma brincadeira, uma dinâmica saudável aí com o teu time. Isso é bem legal. E aqui você consegue colocar, consegue mexer um pouco aqui nesse elemento. Você consegue fazer, por exemplo, os peixes. Vamos ver se eu consigo achar aqui, ó, cabeçalho do visual. Onde que está isso aqui? Cabeçalho Data Scale Series, aqui, ó, olha que legal. Eu tenho na série aqui, ó, por exemplo, eu posso fazer os peixes virarem tubarão. Isso aqui é só uma brincadeirinha para a gente finalizar a aula de hoje. E aí, só retomando aqui, repassando, para fixar um pouco dos conceitos. Falamos um pouco hoje sobre a base de dados do Power BI, que pode ser uma base Excel, SAP, Salesforce, pode ser até Facebook, Google Ads, uma série de base de dados pode ser usada aqui para você compilar informação. Dados históricos, né? Falamos um pouco aqui como usar os cartões, como usar
cartão de linha múltipla, os gráficos, né? A gente foi aprendendo alguns elementos, olhamos um pouco aqui em relação a funil de vendas, falamos do geomapa, né? O geomapa, esse também aqui é o poder, esse é um gráfico muito legal de se analisar. Falamos um pouco aqui também dos KPIs, propriamente dito, né? Algumas formas de você fazer alguns comparativos. E fechamos aqui com o aquário do raposo. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil e proveitoso. O conteúdo vai ficar gravado aqui no canal. Depois, se vocês quiserem encaminhar para quem não pôde assistir por alguma razão, eu peço que encaminhe. Se você gostou aí também, se inscreva no canal, encaminhe esse vídeo para quem você entenda que precisa e que vai ser útil. E eu agradeço aí a atenção e a participação. Se tiver dúvida, me escreva no Instagram, César_Raposo, César é com Z. E ou aqui também onde o vídeo vai ficar armazenado aqui no YouTube, no canal do YouTube, também pode me escrever, colocar dúvida, enfim, algum ponto que você queira acrescentar. E aí eu tinha ficado de dar uma dica para vocês em relação a se você quer aprender Power BI a mexer realmente com o BI. Aqui, como eu falei no início da aula, nem todos pegaram aqui o início da aula. Deixa eu entrar aqui no YouTube, na verdade. Eu falei que eu ia falar do Power BI com vendas, pegando dados, mexendo em vendas lá, coisa simples. Não ia ensinar a mexer efetivamente no BI, entender como montar base de dados, como gerar fórmula, etc. Então basta vir aqui, por exemplo, no YouTube, digitar aqui, ó, Power BI, que já vai trazer uma série de canais. O que eu gosto muito é dessa mulher aqui, ó, Karine Lago. Essa mina aqui, ela é boa. Eles têm essa empresa que é como que é o nome dos caras ali? É DataB, alguma coisa assim. E é muito bom. Essa menina aqui, ela tem uma dinâmica, uma didática que é impressionante. Vale muito a pena. Recomendo muito. É ela e o Laender, que é o cara que trabalha com ela ali, um carequinha que parece o Fabrício, o Jacaré, um cara que trabalha comigo aí. E esse cara aqui eu recomendo. O outro cara que eu recomendo é o Power BI Planilheiros. Dá uma olhada aqui, ó. Esses caras aqui também são bons. Esses caras aqui, ó, eu aprendi muito. Curso básico de Power BI. O problema é que assistir a aula desse carequinha aqui, ó, que eu esqueci o nome dele, tá louco, cara. Você tem que ser muito bom, que o cara, às vezes, você não acompanha, não. O cara faz programação em DAX aqui, pra ele é tudo muito fácil. Ele vai falando. Eu tive muita dificuldade de acompanhar ele, mas o cara é bom. O cara é muito bom. Mas o que eu gosto mesmo, que eu acho que é mais didático para nível iniciante mesmo, é a Karine. A Karine, ela é espetacular, uma dinâmica, uma didática, show de bola. Essa menina aqui é mito. Ela e o Laender. Tem um outro cara aqui que é Laender, acho que é assim que escreve o nome dele, quer ver? Parece que o cara parece que é esse carequinha aqui, ó. Para quem conhece o Fabrício Jacaré, não é a cara do jacaré? Nos tempos antigos. Mas enfim, pessoal, é isso aí. Fica a dica aqui também, se quiser aprofundar um pouco mais o conteúdo em Power BI. Esses são os canais aqui que eu aprendi a mexer, tá? Então, fica a dica aí também do meu Instagram. Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada também. Se quiser se inscrever lá no canal, todos os dias eu posto um conteúdo relevante aqui em relação a vendas. Esse aqui é o meu canal. Eu vou entrar aqui só para vocês darem uma olhada aqui no perfil, o que tem de informação. Então aqui a gente vai falando todo dia sobre algum tema de vendas, né? Vamos falando sobre funil de vendas, sobre follow-up, sobre account management, vamos falando aqui sobre gestão comercial no geral, indicadores de performance, enfim. Tem bastante coisa aqui bastante material que eu estou dividindo e compartilhando com vocês aí todo santo dia. Então, pessoal, mais uma vez agradeço, fiquem em paz e um bom resto de noite aí para vocês. Um grande abraço e até logo.